Olá a todos, graça e paz. Hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de um assunto bem interessante, talvez seja dúvida de alguns irmãos. Eu não tenho feito muitos vídeos, faz mais de um mês, é porque eu tenho estudado a palavra de Deus e também muitos compromissos, né, aqui na congregação, então fica meio complicado, mas eu também estou estudando um jeito de fazer vídeos com mais rapidez e qualidade. Por exemplo, estudando alguns aplicativos que dê para me fazer slides e mapas mentais, somente mexendo no celular ou até mesmo um tablet, né? Sem transferir para o computador, fazer todas aquelas edições. Então, tudo que eu faço, os vídeos que eu tenho elaborado e editado são no celular. Então, por isso que eu estou tentando fazer o máximo, trazer algo de qualidade que não tome muito meu tempo por causa do tempo escasso que eu tenho, mas eu quero também apresentar algo de qualidade para os irmãos. Então por isso que eu quero deixar os vídeos mais complexos, que vou precisar de imagens, para fazer depois quando eu estiver mais preparado aí e ter estudado melhor. Hoje eu quero falar sobre o Monte da Transfiguração. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é uma resposta a críticos da Bíblia Sagrada que vão dizer que a Bíblia não é inspirada, que é um erro porque há contradição, e eles vão usar um texto que está ligado com o Monte da Transfiguração. Então a primeira parte vai ser só para a gente poder falar sobre isso, que vai ser nesse vídeo mesmo, e a segunda parte eu vou falar do Monte da Transfiguração, o que eu acredito que seja ali, se é Moisés e Elias de fato ressurretos, ou se é somente uma visão, como é que eu enxergo isso. Então eu vou explicar os dois pontos de vista e vou destacar o meu, né? Então vou fazer uma ligação com o texto de Pedro que está intrínseco nesse contexto e também está relacionado com o reino de Cristo, a volta de Cristo, ok? Então vamos para o vídeo. Então eu quero agora, nesse momento, fazer aqui essa primeira parte, que é o quê? Respondendo os críticos da Bíblia, que dizem que a palavra de Deus ela está toda distorcida, que isso é uma mentira, uma farsa. Qual o texto que eles usam para falar isso? Eu vou pegar o texto de Mateus capítulo 16, então vamos ler o texto. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o texto: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aí o versículo de número 27 diz o seguinte: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Você percebe que nesse texto, Jesus está falando sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor de mim vai achar a verdadeira vida em Cristo. E aí, no contexto, ele vai falar sobre do Filho do Homem que vai vir na glória do seu Pai e com os seus anjos e retribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, o galardão que ele vai dar a cada um no dia da sua vinda. E isso está relacionado com a segunda vinda e relacionado com o reino de Cristo no futuro. Eu acredito que o reino de Cristo vai ser estabelecido, o reino milenar, que já faz parte, esse reino milenar, da eternidade, do reino eterno, que está relacionado com a igreja. A igreja, quando ela alcança a primeira ressurreição, ela não necessita mais de passar por um juízo final, que depois você vai ter ali os 1000 anos, Gog e Magog, e depois o trono branco, o juízo final. No juízo final, Paulo vai dizer o seguinte, que a igreja vai julgar os anjos e o mundo. Então a igreja vai estar sendo ali com Cristo, com o cabeça, com o amado das nossas almas, ser juízes naquele contexto do tribunal, do grande juízo. Então é por isso que existe essa divergência no meio cristão, então por isso que eu defendo o pré-milenismo clássico, que eu já tenho falado isso em alguns vídeos. Então, quando ele vier no seu reino, ele vai retribuir cada um segundo as suas obras, que são os galardões, que isso você vai ver em Lucas, em
em uma parábola, que um vai reinar sobre 5 cidades, outro 10 cidades. Então depois a gente pode trabalhar em cima desses assuntos melhor. Agora, um ponto aqui que os críticos da Bíblia vão dizer é o seguinte, que alguns que estavam ali não iam aprovar da morte sem que antes veja o Filho do Homem vir no seu reino. Vir no seu reino está relacionado com a segunda vinda dentro desse contexto. E aí eles alegam, tá vendo? Como pode essas palavras de Jesus serem verdadeiras, sendo que já se passaram mais de 2000 anos e todos eles morreram. É impossível que eles estejam vivos. E de fato, se você lê o capítulo 16 e acabou a perícope, ou seja, a unidade do texto, você fica confuso. Somente em Mateus você vai ter esse término aqui do capítulo, nessa parte. Em Marcos, no capítulo 9, Lucas 9, que vai falar dessa mesma passagem, você vai ter o capítulo falando sobre os outros assuntos que são o Monte da Transfiguração. É muito importante isso. Quando você for estudar a palavra de Deus, você tem 4 evangelhos. São 4 olhares diferentes de assuntos que são, às vezes, a mesma cena, mas com acréscimos de detalhes. Quando você estudar esses 4 evangelhos, que a gente fala evangelhos sinóticos, né? Você tem que pegar essas 4 visões e nunca interpretar uma cena do que acontece no evangelho partindo somente de um evangelho, de um evangelista ali, né? Você precisa analisar os 4. Se a mesma cena aparece em 3, você tem que pegar todos os evangelhos que vai falar sobre isso e pegar todos os detalhes e aí sim você formar a unidade ali daquela cena completa. É a mesma coisa quando você vê, por exemplo, assim, supondo 4 pessoas diferentes que olham um acidente de carro. Um vai relatar com mais detalhes o que aconteceu com o carro, o outro vai relatar o que aconteceu com a rua, o outro vai relatar... Então, é a mesma cena, né? O outro vai destacar a velocidade que houve ali, que a ambulância chegou, mas o personagem seria o mesmo. Então, é nesse sentido que nós temos que analisar os 4 evangelhos. Então, quando você pega Mateus 16 e vai continuar lendo, porque o que é a perícope? Unidade do texto. E muitas vezes a unidade do texto, você tem que ter aí 5 capítulos para identificar essa unidade. Não podemos estudar a Bíblia por capítulos e versículos. Temos que estudar a Bíblia pelas unidades do texto. Capítulos e versículos foram acrescentados posteriormente isso, e não tem nos originais, nos textos sagrados. Por isso que é importante você estudar a Bíblia esquecendo dos capítulos e versículos. Isso só serve para quando você quiser uma informação. Tá lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, um exemplo. Aí você vai trazer o conteúdo precisamente. Porque antigamente, como você lê ali o profeta Isaías, né, que o eunuco vai ler ali com Felipe, né? Você tinha que discorrer todo o livro para chegar no ponto que você queria. E aí você tem que saber manusear bem. Por isso que hoje os capítulos e os versículos facilitaram. Isso é muito bom para nosso manuseio. Mas quando você pega esse texto de Mateus 16, você precisa continuar a ler o capítulo 17. O versículo 1, olha o que vai dizer. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte. E foi transfigurando diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. O Monte da Transfiguração está relacionado intrinsecamente com a volta de Jesus Cristo, a volta de Cristo no seu reino, estabelecendo o seu reino. Vários pontos aqui que eu vou destacar no próximo vídeo. Eu vou citar por que está relacionado com isso, fazendo uma conexão com o texto de Pedro. Isso é muito importante. Então você percebe que algum daqueles ali que estavam ouvindo aquela palavra, né, que foram para todos os apóstolos, somente foram 3 pessoas que Jesus chamou em particular. Pedro, Tiago e João. E esses 3 tiveram a revelação, né, a revelação de acontecimentos que estava relacionado à vinda do Filho de Deus. Isso é muito importante lembrar. Contexto dos últimos dias. Por isso que essa glória que Jesus se transfigura, né, um evangelista, Marcos e Lucas, vai falar que as suas vestiduras estavam brancas, né,
ligando ali com Apocalipse 19. Então muitas coisas nas cartas dos apóstolos, principalmente em Pedro, eles vão citar esse evento. Eu acho muito interessante a gente fazer essa análise, ok? Então, todas as vezes que alguém disser para você que Mateus 16 diz que Jesus mentiu, que ele enganou as pessoas dizendo que alguns não iam morrer e todos morreram, fala para a pessoa continuar lendo o texto, entender essa unidade do texto, isso é muito importante. Então, no próximo vídeo eu vou entrar mais em detalhes sobre o Monte da Transfiguração.